O Supremo Tribunal Federal retomou o julgamento que decide sobre a descriminalização do porte de maconha e a definição de balizas para diferenciar tráfico e uso pessoal. O julgamento foi suspenso após o voto do ministro Dias Toffoli e será retomado na próxima terça-feira. Repórter Marta Ferreira. Os ministros do Supremo discutem duas questões. A primeira é se deve ser tratado como ato ilícito de natureza penal ou se deve ser tratado como ato ilícito de natureza administrativa a pessoa ter consigo drogas para consumo próprio. A segunda é fixar a quantidade considerada como de uso individual. A compra, a produção, a venda e o tráfico de drogas ilícitas continuarão proibidos. O presidente do STF deixou claro: o Supremo não está discutindo a liberação da maconha, mas se a conduta do usuário caracteriza crime. Isso porque a elaboração de leis e regulamentos é uma atribuição do Poder Legislativo. O Supremo Tribunal Federal considera, tal como a legislação em vigor, que o consumo de drogas, o porte de drogas, mesmo para consumo pessoal, é um ato ilícito. Portanto, o Supremo não está legalizando droga, o Supremo mantém a droga como o consumo como um comportamento ilícito. Que fique claro. E todos nós aqui, quase todos nós aqui, temos família, temos filhos e todos educamos os nossos filhos numa cultura de não consumir drogas. Nós consideramos coletivamente que drogas ilícitas é uma coisa ruim. Portanto, que fique devidamente esclarecido a toda a população e a todos os que nos assistem. O plenário analisa se o artigo 28 da Lei de Drogas, que prevê como crime de menor gravidade sem prisão a posse e o porte de drogas para consumo próprio, viola o artigo 5º da Constituição e princípios da intimidade e da vida privada. O caso chegou ao Supremo depois que a Defensoria Pública de São Paulo recorreu de uma decisão que condenou o homem a serviços comunitários flagrado com 3 gramas de maconha. O argumento é que o porte de drogas para consumo pessoal não deve ser considerado crime, porque não causaria danos à saúde pública, mas apenas à saúde pessoal do próprio usuário. O STF não está decidindo sobre a liberação das drogas, mas sim sobre os parâmetros para dizer o que é caracterizado como tráfico ou porte para consumo pessoal. Isso porque, como a lei não faz essa distinção, a análise sobre quanto é porte e quanto é tráfico de drogas, por exemplo, acaba sendo da polícia durante a abordagem ou de cada juiz. O caso tem repercussão geral, ou seja, a decisão tomada pelo tribunal deverá ser aplicada pelas outras instâncias da Justiça em processos com o mesmo tema. Até então, o placar estava em 5-3 pela descriminalização do porte apenas de maconha e a maioria de 6 votos pela necessidade de definição de parâmetros objetivos para diferenciar usuário de traficante. O julgamento foi retomado com o voto vista do ministro Dias Toffoli. Não há nenhum gesto do tribunal em direção à liberação de qualquer tipo de drogas ou entorpecentes. Nem mesmo nenhuma espécie de avanço indevido sobre as competências do Congresso Nacional. Não há. Não há. A discussão sobre o reconhecimento do caráter ilícito do porte de drogas, ainda que para consumo próprio, é uma competência, sim, de uma Corte Constitucional. Toffoli também destacou o papel do legislador nessa questão. Entendo ser legítima a opção do legislador em estabelecer as medidas sancionatórias tendentes a coibir o porte indiscriminado de drogas, mesmo que para consumo pessoal.
Então, na minha ótica, eu entendo ser legítima a opção do legislador. Em segundo lugar, cabe ao Congresso Nacional empreender as medidas legislativas necessárias aos avanços da política atual de repressão ao tráfico de drogas e ao tratamento dos usuários com enfoque em saúde e recuperação, em vez de mera criminalização, aliando-se às tendências internacionais de priorizar a redução de danos e a cooperação para enfrentar o problema das drogas. Estou convicto que tratar o usuário como um tóxico delinquente não é a melhor política pública de um Estado social democrático de direito.